Ao vivo. Aê, irmão. Paz, irmãos. E aí, galerinha? Paz, irmão. Paz, queridos. Bem, graça e paz, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Estamos aqui reunidos e chegamos no capítulo 22. Eita. Amém, amém. Precisamos ter isso em mente, irmãos, que Apocalipse, a partir do capítulo 19, ela segue uma linha contínua, cronológica, do livro de Apocalipse. Nós temos ali no capítulo 19 o Armagedon, aí a besta, o falso profeta, sendo lançados no lago de fogo. Quando nós vamos até o capítulo 20, nós temos ali a prisão de Satanás, porque ali vai estar começando o reino milenar depois do tribunal de Cristo. Nós temos este reino milenar. Depois que do milênio ali, no encerramento, vai haver o quê? Satanás vai ser solto e vai enganar as nações e vai ter Gog e Magog. E depois disso, o que vai acontecer? O grande trono branco. Nós temos ali a ressurreição universal, o trono branco, e então o novo céu, no singular, e nova terra, começando ali a eternidade. E o mar já não existe, os povos perversos, as nações iníquas já não existirão. E então nós temos a nova Jerusalém descendo do céu. E Deus mesmo habitando com os homens. Então nós tratamos tudo isso nos capítulos anteriores, nós esclarecemos devidamente, com muito tempo, colocando os embasamentos bíblicos, não somente do Apocalipse, mas também de todos os profetas, todas as outras passagens bíblicas, para endossar essa linha cronológica aí. E esse capítulo 22, ele foi um dos capítulos-chave para nos fazer entender exatamente essa posição da Nova Jerusalém. Ela desce antes ou ela desce depois. Alguns aspectos que você só encontra aqui no capítulo 22, eles acabam dando a certeza de que, de fato, a Nova Jerusalém ela desce depois do milênio. Então é importante a gente entender esse tempo cronológico, né? E essa colocação desde o do capítulo 19 até o 22 como uma sequência linear mesmo, para que a gente possa estar situado aí nos eventos que vão discorrer aí. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Eu vou focar aqui no seguinte, né? A importância de mostrar que esse rio da água da vida, ela implica em uma coisa, ela implica da pessoa beber e não ter mais sede, né? Quem bebe dessa água, que foi o que Jesus prometeu, que fluirão dos rios, né, do seu interior, que quem beber dessa água não ter mais sede. Então a gente observa o seguinte, que aqui está falando, né, junto com aquele texto que nós tínhamos lido na última live, que eu vou falar nesse capítulo aqui, não, tá falando nesse capítulo aqui, que a gente citou na última live, né? Então nós temos duas coisas aqui, rio da água da vida e árvore da vida. O que a gente aprende aqui, gente? Eternidade. Não é? Eternidade. Tem uma coisa que já logo no primeiro versículo, cara, é evidente que é a eternidade, porque o rio está sendo do trono de Deus e do Cordeiro. Então Deus já está na terra, tá? Com o seu trono estabelecido aqui e o Filho à destra, né? Então agora o reino já não é mais do Filho, é do Pai. É o Pai que reina. E esse rio está saindo do trono do Pai e do trono do Filho que está à destra. E isso é importante enfatizar, porque o que você vai dizer agora a respeito do que vai acontecer lá em Ezequiel, né? Ezequiel que você vai citar? Já estou pegando aqui o texto aqui, ó. Não foi nem carne nem sangue que te revelou. Ezequiel fala desse rio também.
Mas vocês vão prestar bem atenção o que acontece desse rio que sai do trono do Pai e do Cordeiro de Apocalipse 22 e aquele que sai lá do trono do Filho em Ezequiel. Vê a diferença de uma coisa para outra. A gente vai ler os textos aí, vamos lá. Beleza, e aí eu quero ler aqui, né? Pera aí, rapidinho, porque tem. Opa, cadê a tela? Ah, tá aqui. Perdi vocês aqui, tava procurando o texto, perdi a tela de vocês. Então você veja que esse rio, em primeiro lugar, a gente tem que. Quando a gente for pegar essa palavra, você não pode pegar apenas palavras parecidas, tem que pegar o contexto. Em primeiro lugar, esse rio, ele é o da vida, brilha como um cristal, sai do trono de Deus e do Cordeiro. Quando você vai comparar esse texto com o de Ezequiel, capítulo 47, vamos lá. Ó, depois disso me fez voltar à porta da casa, eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Que casa é essa, gente? É o templo. O templo de Ezequiel. Tem templo na Nova Jerusalém? Não. Não. Então, rio d'água da vida cristalina que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O trono de Deus e do Cordeiro não está em um templo, não tem templo na Nova Jerusalém. Eles estão ali na cidade da Nova Jerusalém. Essa água aqui, ele sai do umbral da casa, do templo, para o oriente, para a face da casa que dava ao oriente. As águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa do sul e do altar. Vai falando de onde ela vai percorrendo, fala as medidas dela, né, e tal. E olha que interessante, que essa água, olha o versículo 8. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto. Pô, vai ter deserto na Nova Jerusalém? Vamos lá. E entram no mar. E são levadas as águas tornam-se saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá? Pô, tava morto? Tinha uma situação de morte ali? Onde ela começou a tocar? Né? Vamos lá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis e viverá tudo por onde quer que esteja esse rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engendi até em Englaí. Não estou entendendo o que esses lugares estão fazendo ali na Nova Jerusalém. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie. Será como espécie do mar grande, ou seja, o mar Mediterrâneo, em multidão excessiva. Aí olha o que acontece com essa água da vida, como cristalina, ó. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. Pô, a água da vida, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, que é brilhante como cristal, não tem capacidade para tornar as águas dos pântanos saudáveis. Tem uma observação que é bom fazer nessa hora, porque o que acontece, irmãos? Quando a gente estuda, né, os capítulos de Ezequiel, e depois a gente começa a ler outros profetas, inclusive em Ezequiel mesmo fala sobre esse assunto, sobre o Vale das Forças de Gog, que é o cemitério onde vão ser enterrados os que morreram, né, por causa das pragas que Deus jogou com as 3 últimas trombetas e com as pragas dos 7 cálices da ira. E depois ainda com a batalha do Armagedon. Então, todos esses homens marcados pela besta que morrerem nessa parte final da última semana de Daniel até o último dia dela, e depois na batalha do Armagedon, que é após a grande tribulação, todos esses cadáveres eles vão ser colocados, enterrados nesse lugar, chamado Vale das Forças de Gog. E engraçado, irmão, interessante, é que esse cemitério ele fica acima de Edom, onde vai ser o lago de fogo e enxofre, o lugar da segunda morte. Os vales da força de Gog é local da primeira morte daqueles que morreram marcados pela besta, nessas últimas batalhas que vão haver antes de Jesus Cristo começar a reinar de fato. Então, esses vales da força de Gog, eles ficam ao oriente do Mar Morto. A parte ocidental, a parte que dá do rio, que dá para o templo, tem vida. Aonde ele passa, traz vida, tem peixe, tem peixes enormes nessa região ali.
tem árvores frondosas ali, árvores que vão trazer alimentos, que vão trazer vida para as nações ali. Porém, no outro lado, é o charco, é onde tem sal, onde tem o cemitério das forças de Gog, o Vale da Força de Gog, e mais abaixo, no sul, Edom. Você vê que interessante? Tudo isso próximo ao templo. Se você pegar um mapa de Jerusalém, né, de Israel, a parte sul de Jerusalém, você vai ver que Edom, ali tem o Mar Morto, do lado, a leste, e depois dali desse rio, né, desse mar, você vai ver ali Edom, você vai ver Cisjordânia, você vai ver todo aquele, de cima para baixo, chegando até Edom, que é no sul. E o Mar Morto ali, cortando aquilo tudo ali. A parte que dá para Jerusalém tem vida, a parte que do outro lado não tem vida, que dá para Edom e dá para o norte de Edom. Vocês estão entendendo? Isso tudo, irmãos, quando a Nova Jerusalém desce para a terra, tudo isso faz parte do território da Nova Jerusalém, do perímetro da cidade. Então não pode a Nova Jerusalém e esse rio, que a gente está lendo de Ezequiel, está tratando da Nova Jerusalém. Não é diferente. Se a gente fizer a comparação, a Nova Jerusalém descendo antes, vamos lá, vamos fazer um esforço dessa Nova Jerusalém descendo no milênio, vamos fazer esse esforço. Aquele que vencer terá o direito à árvore da vida. Isso daí está lá em Apocalipse 2, versículo 7, né? O que vencer terá o direito da árvore da vida. Mas, por outro lado, quando a gente vai estudar Isaías, vai estar mostrando ali que tem morte e pecado naquela Jerusalém terrena. Como que eu consigo conciliar isso? Eu não tenho como conciliar. Porque sempre que a gente está tratando aqui de árvore da vida, nós estamos falando de quê? De eternidade. Fora que o contexto que a gente já estudou da Apocalipse 21, a Cidade Santa, a gente vai ver que ali não tem morte, ali não tem pecado. Então são aspectos importantes demais para a gente não levar em consideração, né? Sempre que o texto vem trazer para nós aí o rio da vida, brilhante como cristal, árvore da vida, ele tem essa conotação de eternidade, como a gente falou no início. E a gente não pode desconsiderar esses fatos. Perfeito. Tem pessoas que pensam que é reino milenar por causa dessa expressão aqui, ó. Cura dos povos. Uhum. Não é? Aí fala cura dos povos, dá a entender que existe doença, né? Aí, por eles estarem doentes, aí dá a entender que é o reino milenar. Só que essa cura dos povos aqui é justamente para que eles sejam curados, né? E não venham a morrer. Aí tem a árvore para isso aí, pô. Para viverem eternamente. Porque eles vão entrar na eternidade. Eles precisam de alguma coisa. O que eles vão precisar? De algo que os faça viver eternamente. Tá aí, né? As folhas da árvore para isso. É uma linguagem simbólica, tá? Porque eles não vão ficar comendo folha, né? Macaco, né? Não é mico, nada disso. Mas é uma figura de linguagem para mostrar o quê? Que eles precisam de algo que tenha a ver com a eternidade, para que a partir daquele momento eles possam viver eternamente. Por isso que colocou folhas da árvore da vida. Está lá em Gênesis, a árvore da vida é para que eles vivem eternamente. Por isso que Adão não comeu da árvore da vida, que se come naquele estado de pecado, ele não iria ter chance de se arrepender. Então, o que Deus faz? Tira o pecado de toda a humanidade e agora dá o direito de experimentarem da árvore da vida para que eles não mais possam morrer. Então é uma cura para eles. Sim, por quê? Porque agora eles não vão morrer mais. Né? A gente não, nós já estamos glorificados há 1000 anos atrás. Né? E eles precisam agora dessa folha. É que tem que fazer um exercício, né, que todo mundo precisa fazer esse exercício. Nós estamos falando de uma época pós-milênio, quando a gente trata da Jerusalém vindoura, pós-milênio, após ali, né? Tudo isso. Então, presta atenção, o que vai ter no milênio? O que está mostrando? É Isaías 65, né? O que está mostrando lá? Aquele que pecar até os 100 anos é que será amaldiçoado, certo? E o que diz o texto aqui no próprio versículo 3? Nunca mais haverá qualquer maldição. E aí? O texto está apontando nunca mais haverá qualquer maldição. Aí vamos fazer um outro exercício. O exercício de dizer quem é que herda o reino ou quem herda essa nova Jerusalém, né? Vamos lá. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
Tá, isso daí, Wagner, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Essa é a recompensa que eles não têm direito. Beleza, mas nós estamos falando em um estado de uma Nova Jerusalém que não pode haver pecado. Quando a gente lê ali o versículo 27, olha só, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica o quê? Abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, como que eu vou pegar nações que sobraram no milênio e introduzir numa Jerusalém purificada? Eu não preciso de dizer nada, né? Essa Nova Jerusalém aqui, ela é pura. Ela tem pedras oriundas de uma só pedra. Olha só. Isso é forte demais para a gente dizer que qualquer pessoa pode penetrar ali. E tem uma outra questão que ela é fundamental. O próprio Deus estará lá. Olha só. Como que Deus poderia dividir a glória dele com o pecado? Não tem como, irmãos. Não tem como. E aqui diz, né? Que contemplarão a sua face. Quem é que contempla a face dele? Só os que têm um nome, né, dele escrito na sua fronte, os 144 mil. Exatamente. Só os 144 mil. Mas lá em Ezequiel, as pessoas veem o filho. Né? Eles veem Jesus, o rei deles. Né? Que ele vai lá para fora, para ser adorado. Né? Então, como é que faz? Em Ezequiel, as nações podem entrar para contemplar o filho. Aqui em Apocalipse, somente a igreja pode entrar, porque é o que tem o nome escrito no livro da vida, e somente eles contemplam a face do Pai, porque somente eles têm na sua fronte o nome dele. Mas isso é uma coisa tão assim, para quem conhece a revelação de Ezequiel, né, do templo de Ezequiel, sabe que quem cuida da mesa do Senhor lá é o sacerdote Zadok. Os sacerdotes Zadok são humanos, terrenos, não são glorificados. Eles estão dentro do santuário, dentro da cidade, fazendo os ofícios e cuidando da mesa do Senhor. Isso nunca, em hipótese alguma, é dentro da Nova Jerusalém, porque eles não têm os seus nomes escritos no livro da vida e nem o nome na testa. O nome do Pai e do Filho não tem. Mas eles estão dentro do templo de Ezequiel, fazendo os ofícios sacerdotais. Você está vendo a diferença? Não pode. Na Nova Jerusalém, eles não entram. Esses sacerdotes, esses adoquitas, não entram. Nem ele e nem nenhum outro sacerdote e nem nenhum outro ser vivo. Nenhuma nação entra ali. E as nações também entram no santuário lá, no pátio externo, no perímetro do templo, para levar suas oblações, para levar suas ofertas. Elas estão lá. Na eternidade isso não vai acontecer. Eles não passam dos muros da cidade. Não podem entrar ali. Então é muita diferença para querer trazer a Nova Jerusalém para dentro do milênio. Você vai ter que esbarrar nesses versos todos, cara. Você vai ter que bater de frente com eles todos. E fica impossível transpor esses versos, entendeu? Não tem como. Não tem como você ver, por exemplo, aqui, ó. A gente está pegando até o versículo 10, não é isso que a gente está estudando? Então, olha só. Então, já não haverá noite. Já não haverá... Ó, não haverá noite. Só isso daí... É verdade. Já acaba com essa questão, cara, de botar a Nova Jerusalém. Pelo amor de Deus. Se não haverá noite na Nova Jerusalém... Quando que a lua vai aparecer? Quando que vai ter festa da lua nova? E a guarda dos sábados lá no templo de Ezequiel? Isaías fala da festa da lua nova e dos sábados. Como que eu vou ter o discernimento dos tempos e das épocas se lá não haverá noite? É dia sempre. Inclusive tem Páscoa também. E a Páscoa é no 14º dia depois que a lua aparece. Por isso que a referência do 8º dia é a eternidade. Não tem mais vontade. Chegou ali, agora é eterno. Agora, a confusão é, vai deixar de existir Sol e Lua? Não. Vão continuar existindo, não vão ter função. Como tinham no milênio, como tem no nosso tempo hoje. Mas Deus não vai acabar com o Sol e com a Lua. Salmo 148. Louvai-o, Sol e Lua. Louvai a Deus. Louvai-o, Sol e Lua. Louvai-o, todas as estrelas luzentes. Louvai-o, céus dos céus e águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E os estabeleceu para todo o sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Olha aí. É para sempre. Os céus, as águas, né? A lua, o sol, tudo é para sempre, cara. Tudo que Eclesiastes fala assim, ó, tudo que Deus criou durará para sempre, né? Então é para sempre.
as águas dos mares, as praias, né? Os limites que coloca ali entre a água e o continente, tudo vai ser para sempre. É para sempre, irmão. Agora, na Nova Jerusalém, como é o Senhor que ilumina, é a própria luz do Senhor que ilumina, você imagina a luz do Senhor iluminando uma cidade. Deus é o que ilumina a cidade. O Cordeiro é a lâmpada da cidade. Não vai haver noite, porque Deus vai deixar de dar luz? Não vai. Na cidade, será dia sempre. Dentro da cidade. Fora da cidade, aí é o sol e a lua para sempre, as estações para as nações. As nações não estão glorificadas. Então, eu acredito que elas vão sentir sono, né? Que elas vão continuar trabalhando e tal. A lua e o sol existem para isso. Mas nós não vamos dormir. Nós não vamos nos cansar. A gente não precisa de noite para descansar. A gente não precisa de estações para poder cultivar, plantar, para comer. Então, a gente é dia 24 horas por dia, eternamente. Olha que interessante, ó. Ezequiel 47 e Apocalipse 22. Ezequiel 47 vai ilustrar o quê? O reino milenar, onde o rio sai do limiar do templo, todas as espécies de árvores são mencionadas ali, enquanto em Apocalipse 22, que é a eternidade, o rio sai do trono de Deus e existe uma única árvore, que é a árvore da vida. Ali, Ezequiel 47 fala de muitos frutos para alimento, enquanto a árvore da vida, ela produz 12 frutos, um fruto por mês. As folhas, aí no Ezequiel 47, elas servem de remédio, daí que as pessoas fazem essa conexão de maneira equivocada, porque só olham para isso, né? Não olham para os outros elementos. E as nações, no milênio, ainda vão sofrer a morte, enquanto na eternidade as nações não morrerão. Só um parênteses aqui, Ricardo. Aí as pessoas podem perguntar assim, então por que tem folhas, né? Se elas vão morrer? É porque as folhas das árvores do reino milenar não é da árvore da vida. O que eles vão ter? Longevidade de vida, mas vão morrer. Já no reino eterno, essa árvore é o da vida. Então, eles nunca mais vão morrer. Por isso que é toda espécie de árvores lá no Ezequiel, mas não faz referência à árvore da vida. Em Apocalipse 22, não são espécies de árvores, é só a árvore da vida. Isso é importante, hein? Isso é importante. Exatamente. Tem todos uns detalhamentos aí que vai haver muita distinção do reino milenar com a eternidade. As nações entram em Jerusalém no reino milenar, enquanto na Nova Jerusalém só a igreja vai entrar. Em Jerusalém tem um templo, na Nova Jerusalém não tem templo, isso nós lemos aqui, né? Apocalipse 21. Jerusalém, lá no reino milenar, tem os sábados, tem a lua nova, tem as festividades ali, né? E na eternidade, a Nova Jerusalém não tem sol, não tem ação da lua lá dentro. Então tá bem claro. Vamos tirar só uma dúvida aqui que os irmãos estão falando ali. Ó. Tem um texto ali que está em Isaías, que fala que o sol brilhará com a força de 7 dias, e a lua terá o brilho do sol. Isso é no milênio. Tá? No milênio. O que não quer dizer que não vai haver noite. A noite vai ser diferente. A noite vai brilhar, vai ser clara. Não vai ter trevas. Você está entendendo? Não tem mais trevas. Mas vai ter noite e vai ter dia. Como vai ser a noite e o dia com a lua brilhando intensamente, a gente não sabe como é que vai ser. A gente nunca viveu isso. Mas o Senhor está dizendo que tem noite e que tem dia. Que tem dia e que tem noite. E que a única pista que a gente tem é que o brilho do sol vai ser o brilho de um sol com força de 7 dias. E que a lua terá o brilho de um sol. Nossa noção de tempo foi construída com base no número 7. O 7 nos deu a ideia de ciclos, que compõem a linha do tempo de Deus e que rege o nosso mundo material. Deus criou o mundo em 7 dias, ideia de término e recomeço. Noé esperou 7 dias para a pomba voar, término e recomeço. São 70 semanas de Daniel, término e recomeço. São 7 as festas bíblicas, né? Término e recomeço.
A festa mais importante de Israel contém 7 dias. A cada 6 anos, no 7º era o descanso da terra. Depois de 6 milênios, no 7º milênio, a era messiânica, o Olam Rabá. Então são 7 dias para terminar uma era, não é? E aí nós entramos no 8º dia, que é o recomeço. Mas olha o que ele coloca aqui, ó. Com efeito, o primeiro dia da semana, embora seja o primeiro de todos os dias, se forem contados novamente todos os dias, ele se torna o 8º da série, sem deixar de ser o primeiro, ou seja, o 8º dia. E ele está fazendo uma alusão à circuncisão, né? Que a circuncisão é feita no 8º dia, ou seja, é um recomeço, é uma aliança eterna que Deus está fazendo. Ó, esse aqui é o dia 7º, né? O que é o dia 7º? Aliás, os 7 dias, na verdade, né? É o mundo atual, a era em que vivemos, né? E o mundo espiritual, né? E o mundo material. Os dois estão trabalhando ainda. Desde a criação lá no Éden, né? O mundo espiritual e o mundo material. No 7º dia ainda vai existir isso, porque as nações vão estar aqui, vai ter pecado, o diabo vai ser solto, uma série de coisas ainda. Mas no 8º dia é diferente. No 8º dia é o mundo espiritual e o mundo material juntos, onde Deus é tudo em todos, né? Não há a diferença. Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático aqui, olha só, esse livro aqui é uma coisa material, certo? Não tem nada aqui que eu veja nela uma santidade nela. Pô, mas no céu tudo é santo. Se tiver grama lá no céu, é santo. Se tiver uma caneta lá no céu, é santo. Tudo lá é santo, mas isso aqui não é santo. Mas quando Deus habitar com os homens, pessoalmente, o próprio Pai habitar com os homens, tudo que tiver na terra será santo. Até um livro. Aí é o 8º dia, é o mundo espiritual em fusão com o mundo material. Não vai ter mais separação. Tudo que existe será espiritualizado no sentido de que santificado. Não vai haver um átomo, nada, uma partícula que não seja santo. Tudo na terra será santo. É o 8º dia. É a fusão do material com o espiritual. Deus será tudo em todos. É tremendo isso, cara, porque você vai ver. No tabernáculo de Moisés existia o santo lugar, o santo dos santos, o santo lugar e o átrio externo, não é isso? Tudo onde Deus se fez habitar, né? Tanto pela sua glória, pelas suas shekinahs e tudo mais, ou de fato é onde ele habita, que é no céu, tudo tem fundamento e tudo é tabernáculo. Tudo tem santíssimo lugar, santo lugar e átrio externo. A terra é assim. Nós estamos na terra, aqui é o átrio externo. O santo lugar é o lugar onde os anjos estão, e o santíssimo lugar é onde Deus habita. É assim. Foi assim no Monte Sinai, o primeiro tabernáculo de Deus, no Monte Sinai. Lá no cume da montanha, sobre as nuvens, o Pai estava. Embaixo, o átrio externo, estava todo Israel. O santo lugar foi até onde Josué subiu com Moisés, né? Você pode ver que Arão ficou. Arão nem subiu. Você está entendendo? O povo ficou lá embaixo, né? Você vê o Santíssimo Lugar, Santo Lugar e átrio externo. Na Terra, no milênio, ainda continua assim. Santíssimo Lugar lá em cima, Santo Lugar, né? A gente tem acesso ao Santíssimo Lugar por causa de Jesus, nós vamos lá e vamos voltar em escala sacerdotal com Jesus. Santíssimo Lugar, Santo Lugar, átrio externo. Quando a Nova Jerusalém descer, não tem mais átrio externo. Acaba o átrio externo, é Santíssimo Lugar e toda a terra é Santo Lugar. Perfeito. Porque não tem mais iniquidade, não tem mais pecado, não tem mais morte. Por isso que não tem templo, porque não tem altar para sacrifício. Acabou isso aí. Exatamente. Você está entendendo, irmãos, essa analogia? E isso fica mais claro ainda, quando a primeira festa do tabernáculo, ela acontece no primeiro, não é no primeiro dia do reino milenar, mas ela acontece no início do reino milenar. A primeira festa vai acontecer em um ano dentro do reino milenar. Por que não no primeiro dia? Porque antes vão acontecer várias coisas. O milênio começa quando o diabo é preso. Lembra Apocalipse 20? Fala, após terminar
A última semana de Daniel, o último dia dela é o dia da ressurreição. É a ressurreição do último dia. Acaba a contagem da última semana de Daniel. Quando o diabo é preso, Jesus volta, arrebata a igreja no toque da sétima trombeta, isso tudo é no último dia. Logo em seguida, o dia seguinte começa os dias do milênio. O estabelecimento do reino milenar não é no primeiro dia, é dentro da contagem de tempo do reino, do tempo do milênio. Quando isso acontece, em um determinado ano, dentro desses 1000 anos, é a primeira festa dos tabernáculos. É onde Cristo vem habitar com os homens. Você está vendo? O verbo vai habitar com os homens de novo. Primeiro tabernáculo. Aí todo ano tem uma festa dos tabernáculos. De ano em ano tem. Sendo que quando chegar no final do milênio, quando o diabo for solto, acaba os 1000 anos e começa a eternidade. Quando se completarem os 1000 anos, é necessário que o diabo seja solto por pouco tempo. Ele vai ser solto quando acabar o milênio. E quando acabar a contagem de tempo do milênio, começa uma contagem de tempo que não é mais a do milênio. Você está entendendo? É uma contagem de tempo que eu acredito que vai ser a contagem de tempo em que vai perdurar pela eternidade, fora das 4 paredes da Nova Jerusalém. Essa contagem de tempo já vai começar quando o diabo vai ser solto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos, aqui? Que vai ser a transição para a eternidade, né? Aí, a transição do milênio para a eternidade, você pode ler lá. E quando se completarem os 1000 anos, acabou os 1000 anos. Acabou o 7º dia. Acabou o 7º dia. Está virando para o 8º. E quando vira para o 8º, o diabo é solto. E começa a contagem de tempo do 8º dia. Contagem de tempo essa que ela é para as nações. Porque ainda não desceu o Kairos com a Nova Jerusalém, mas vai descer. Vai descer. E quando ele descer para a Terra, vai ter eternidade dentro das 4 paredes da Nova Jerusalém e fora um Cronos diferente. Não a contagem de tempo do milênio e nem a contagem de tempo do nosso tempo. Você está vendo que já houve várias contagens de tempo? A nossa acabou na última semana de Daniel, começou a do milênio. Outra contagem de tempo. Acabou o milênio, começa a eternidade. Mas tem uma contagem de tempo. Diferente, mas tem. Então, quando isso acontecer, é o último tabernáculo. É quando agora, no início do milênio, o Filho veio habitar com os homens, e na última festa dos tabernáculos, é quando a Nova Jerusalém desce para a terra. Essa é a última festa dos tabernáculos. É quando, o tabernáculo eterno. É o tabernáculo eterno. Quando o Pai, o Santo dos Santos, desce para a terra. E o mar já não existe. Então o átrio externo acaba. O átrio externo acaba. Agora é tudo santíssimo lugar e santo lugar. E todo mundo é povo de Deus. E Deus é tudo em todos. Deus era tudo em todos quando abria-se a cortina do Santo dos Santos e no dia da expiação tudo virava um santo lugar. É isso que é a figura da eternidade. E interessante, só comentar aqui, importante demais para quem ainda não entendeu a analogia dos dias da criação, né? Quando a gente vai ver ali, sempre tem tarde e manhã, primeiro dia, segundo, terceiro. Quando chega no 7º, não tem tarde e manhã. Tá, mas então tu vai falar que a eternidade começa ali? De certa forma, sim, porque as promessas é a herança de quem? Da igreja, da noiva. E a noiva, ela tá entrando nesse milênio glorificada, já não tem morte para ele. Por exemplo, Jesus quando ressuscita, para ele ali já é eternidade. Exatamente, esse é o ponto. Então não tem mais contagem de tempo, exatamente no momento em que começa a eternidade. Agora, para alguns, a eternidade não vai começar no 7º milênio, vai começar no 8º. Então, Jesus estava ali com os discípulos, para os discípulos era o Cronos, mas para Jesus já era o Kairos. Exatamente. E outro detalhe é o seguinte, o 7º dia ainda faz parte dessa contagem de tempo. Sim. Olha que interessante. Ela ainda faz parte. Então eu não posso dizer que a primeira terra já passou. Eu não posso dizer. E o que a gente vê em Apocalipse 21:1? Viu um novo céu e nova terra. Eu não sei se é só a minha tradução que diz assim, olha que interessante. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Acabou o primeiro céu e a primeira terra. Então eu não posso colocar a Nova Jerusalém 1000 anos antes. Então virá o fim, quando Jesus Cristo, ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus
seja tudo em todos. Quando que Deus vai ser tudo em todos? Quando? Na eternidade. Então a gente precisa estar com isso alinhado, e eu acho que mata a charada aí de uma vez por todas. Esse texto é tremendo, 1 Coríntios 15, né? A partir do verso 23 ou 24. Exatamente. Porque aí é nesse momento, né? Esse texto casa com tudo que a gente está falando, porque é nesse momento que o filho, depois de ter reinado, que ele primeiro reina, aí depois ele, não é que ele deixa de reinar, mas é porque é necessário que ele, é como se Paulo estivesse dizendo, é necessário que ele reine os 1000 anos. É isso, tá? Mas o reino é eterno, nós vamos reinar eternamente. Mas é necessário que ele reine os 1000 anos, terminando de reinar, esses 1000 anos, não o reino dele, mas esses 1000 anos, ele então passa o reino ao Pai. Agora o Pai também passa a reinar na terra. É isso que o texto está dizendo. Né? E agora o Pai passa a reinar na terra. Diz assim, verso 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que vem sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E aí a gente vai percebendo a necessidade de restaurar plenamente o evangelho genuíno. Então, olha só algo que o Senhor deixou para João, de realmente de dar continuidade na palavra. E essa questão dos anjos, eu achei muito interessante, que por 2 ocasiões, João ele se prostrou em adorar. E aconteceu aqui, esse anjo aqui, que foi falando com João, nós percebemos aqui, foi levantado um anjo que tinha uma das 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e ele foi mostrar o quê? A esposa do cordeiro, e foi continuando, foi mostrando até o capítulo 22, a eternidade e tudo mais, e então João ele se prostra diante do anjo e ele adora, e o anjo fala assim, eu sou conservo teu. Essa palavrinha conservo, acho muito interessante mencionar, que significa sundoulos no grego, ou seja, ele cumpre o mesmo propósito, porque anjo é mensageiro, e João era o mensageiro na terra. E aí ele fala assim, eu sou o conservo teu, como os profetas, os seus irmãos. E isso aconteceu também lá no Apocalipse 19. E qual foi o anjo que se apresentou para falar com João lá? Também um dos anjos com as 7 taças. Achei bem interessante essa questão. E tanto em Apocalipse 19 como Apocalipse 22, a resposta foi a mesma. Olha, eu sou conservo teu, sou mensageiro como você, como seus irmãos os profetas. Anjo significa mensageiro. Mas nós precisamos o quê? Nos portarmos no nosso lugar. Nós somos somente mensageiros. Nós não somos nada mais do que mensageiros. A mensagem é do Senhor. É dele a mensagem. E é mais ou menos isso que esse texto vem a trazer. Que ninguém, nenhum anjo é mais importante do que o fiel e verdadeiro. Que é Cristo Jesus, o portador da mensagem. Aquele que transferiu toda a mensagem desse livro para que nós pudéssemos ter um pouco de ciência do que virá pela frente. E o momento é agora, irmãos. Tudo que o Senhor está colocando nos corações dos servos desses dias é para a proclamação de um evangelho eterno, um evangelho genuíno, o evangelho que Jesus apregoou, confiou aos apóstolos e que esta geração ela está resgatando, né, para apregoar, e eu creio que com sinais e maravilhas o Senhor já vai realizar. Está encerrando aí, eu creio que esse período da plenitude do gentio já está começando a chegar ao fim. E o Senhor já vai começar a trabalhar nos benjamitas, nos judeus. Eu sinto isso, irmãos. E o Senhor está sacudindo a terra para chamar a atenção dos seus eleitos. Está na hora. Posicionem-se,
porque eu vou a cada um de vocês. Então, louvado seja Deus por cada momento que nós estamos reunidos. Eu sempre digo isso, que é um privilégio de termos essa liberdade. É um privilégio, porque vai chegar um momento que nós não vamos ter mais esse momento online. Vai restar somente as ruas e os lares. E você está preparado para ir nas ruas, para ir nos lares, apregoar a palavra? Porque o online aqui, o YouTube vai acabar. E aí? Essa é a mensagem que eu deixo para cada um de vocês. Busquem o Senhor, se santifiquem, vistam-se de pano de saco. A prensa do azeite está aí, meus irmãos. Nós precisamos estar nesse lugar. Amém? Quero agradecer a todos e vocês todos aí com a presença do Senhor. E nós nos vemos no próximo episódio aí de encerramento, né? Amém? Amém. Abraço, meus irmãos. Irmãos. Deus abençoe. Boa noite.